Como é que você pode saber se você está alinhado com o seu propósito de vida? Então, nós temos uma bússola interior, aquela que nos mostra o caminho, aquela que nos orienta e que nos dá a certeza de que nós estamos fazendo a coisa certa. Mas como sentir essa bússola interior? O que ela nos diz? Como que eu sei que eu estou no caminho certo? Tem uma coisa muito simples na nossa vida, gente, que é o seguinte: para saber se eu estou alinhado com o meu propósito, a gente pode dar O nome que o quiser. nome que quiser para isso, né? Basta você olhar para o seu coração e saber se tem alegria, se tem contentamento, se você está feliz com aquilo que você faz. Que mais? Se você se sente preenchido, porque muitas vezes aquilo que a gente faz, ele precisa ter algo que preenche você. Você faz aquilo te completa. Você se sente útil fazendo aquilo que você está fazendo. Isso, então olha só, é bem simples para a gente entender. Qual é o rumo da minha vida? É aquele para onde a minha bússola da felicidade está apontando. Então, o que nós estamos vivendo num momento hoje em que as pessoas elas estão cada vez mais despertando para quem elas são de verdade. Com isso, muitas das estruturas do nosso mundo elas começam a ficar instáveis. Justamente por quê? Para que eu sirvo? O que eu estou fazendo aqui? Começam a vir os questionamentos. Qual é o objetivo da minha vida? Será que é só trabalho, 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 dinheiro, doença, sofrimento, prazer? O que a gente está buscando? Então, quando a gente começa a se questionar, que isso muita gente está passando hoje, e aí veio essa vontade de fazer esse vídeo, é que é quando a gente está começando a despertar, é quando a gente está começando então a perceber, opa, aí vem aquelas perguntinhas, né? Quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou? Será que eu só nasci para trabalhar, adquirir dinheiro, ter uma aposentadoria, envelhecer, ficar doente, morrer? Ou seja, às vezes as pessoas pensam que é só isso. A única história possível, né? Mas existem esses sinais. Então, hoje a gente percebe muitas pessoas se questionando. Será? A gente atende muitas pessoas que dizem assim, eu trabalho no que eu trabalho, mas eu não estou satisfeito com isso. E olha só, dados da Organização Mundial da Saúde, 90% da nossa humanidade hoje vive em estado depressivo. O que significa isso? Que elas não estão fazendo aquilo que elas gostariam de verdade. Elas não estão felizes, não estão satisfeitas, não estão se sentindo úteis. Isso, então tá aí sinais para você saber quando você não está alinhado com o propósito do universo, o propósito de todo, quando as coisas não estão te trazendo todas essas sensações de satisfação. Isso, de felicidade, né? Se a gente juntasse tudo num pacote só, nós diríamos assim, que todo ser humano busca felicidade. E aí, se a gente abre esse pacote felicidade, tem essas várias sensações agradáveis aí dentro. Então, se você hoje olha para você, para sua vida, para sua rotina, para o seu trabalho, e você percebe que você não tem nenhum desses sinais agradáveis que vem desse pacotinho chamado felicidade com você, então é preciso se questionar, é preciso buscar aonde mais eu posso me aprimorar, o que está faltando? Será que a minha bússola está apontando para um lado e eu estou indo para o outro? Então aí vem as perguntas, né, muito comuns. Tudo bem. Você está, por exemplo, numa situação de trabalho que não é agradável, que você não está contente, está tudo errado. E aí, o que você faz com isso? Primeira coisa, gente, primeiro ponto é agradeça, tá? Muda a sua chavinha, tudo bem, a gente compreende que tem coisas que a gente faz assim um pouco por obrigação. Não é o melhor caminho, mas entenda que esse seu trabalho, por exemplo, ele está pagando as suas contas. Agradeça, cria gratidão por aquele trabalho que ainda não é o que te preenche, mas você teve a oportunidade de perceber isso, você teve a oportunidade de estar naquele ambiente e ele até hoje tem mantido a sua saúde financeira por aqui. Primeiro ponto. Segundo, se você não sabe qual é, afinal de contas, o seu talento, para que é que você está aqui no mundo? Como é que a gente faz para descobrir isso? Só voltando um pouquinho antes de eu responder isso, existem pessoas que estão num emprego e elas podem imediatamente mudar. Por quê? Porque ela não está
vamos usar assim, esse termo, presa financeiramente a ele, no sentido de, eu posso abrir mão desse dinheiro que eu recebo e dar uma continuidade em algo que me satisfaz. Isso pode acontecer, mas a maioria das pessoas não pode fazer isso. Então, sim, entra na gratidão, porque se você ficar na reclamação, eu não quero, isso eu não gosto, eu estou fazendo por obrigação, não é o que eu quero. Você está mantendo um ciclo de sofrimento. Então, se você quer sair desse ciclo de sofrimento, você precisa criar um ambiente para sair desse ciclo de sofrimento, que é gratidão. Porque mesmo que não seja o seu propósito, aquilo que te preenche, te satisfaz, ele está, sim, ajudando você financeiramente. E nós estamos no mundo em que a gente tem que ser responsável pelas nossas contas financeiras, né? Como que eu faço, então, para achar o meu propósito, né? Então, você tem que ficar atento a sinais. Você precisa ficar atento às coisas que vão se abrindo a você. Porque, às vezes, vamos supor assim, que você gosta de fazer algo. Então, observe o que você gosta de fazer. O que quando você faz, você se sente feliz, leve. Às vezes o tempo some quando a gente está envolvido em certas atividades. Isso. Você não viu o dia passar e você está ali cheio de energia, tá pleno, você esqueceu dos seus problemas, das suas dificuldades. Ou ainda, uma outra forma de entender, se você não dependesse de dinheiro nesse mundo, o que é que você estaria fazendo nesse momento? Essa é uma forma da gente, é uma boa questão, assim, da gente se colocar. Porque aí você abre mão, né? Porque hoje em dia muitas pessoas, infelizmente, se voltam para um emprego que não preenche, mas por questões financeiras. Financeiras apenas. Então se você não precisasse da questão financeira, se já fosse tudo resolvido financeiramente na sua vida, o que você faria? Então isso é legal, porque você acaba descobrindo um talento que você nunca tinha nem pensado nele. Né? Nossa, se eu não precisasse de dinheiro, não precisasse pagar conta, não precisasse comprar, nem colocar gasolina no meu carro, e etc., o que eu faria? Né? E de repente ela vai descobrir que ela seria um palhaço de circo. Uma professora de jardim de infância. Isso, ela ia mexer no jardim, ela ia fazer coisas que ela não pensaria em fazer se ela precisasse de dinheiro. Então aí dá um clique. Então, se isso me preenche, aí vem as questões, né? O que está me impedindo de fazer isso? O que está impedindo as pessoas de fazerem isso, em geral, é porque elas ainda estão presas em questões financeiras. Por outro lado, também porque elas estão simplesmente numa zona de conforto. Isso. Então, na mente da maior parte das pessoas, existem questionamentos do tipo, mas e os meus anos de universidade? Mas e os meus 10 anos de carreira na área que eu estou? Mas e se eu partir para esse lado e... Eu vou ter que abrir mão de todos aqueles anos de estudo, de aprendizado, todo o meu lado profissional que eu dediquei até agora. Eu vou ter que abrir mão disso? Então elas estão apegadas a um personagem que elas criaram e não querem desapegar disso para entrar no novo. Então, assim, é como você querer... Tem uma parábola bíblica, que fala sobre o vinho novo no odre velho. Isso não funciona. Você tem que quebrar uma estrutura que você construiu para você poder iniciar uma edificação nova. Você tem que largar aquilo que ficou na sua história para poder construir uma história nova, para você começar de novo, senão você vai levar uma repetição de quem você é. Então tem alguns passinhos básicos que seriam assim: busque aquilo que te satisfaz, esquecendo a parte financeira, mas sabendo que você precisa ser responsável por ela. O que eu faria para me preencher? Ok, dando seguimento. Aí vem as questões, por que eu não faço isso? Então aí entra nesse apego, nas questões do apego. Às vezes é apego a crenças. Às vezes é apego, mas o meu pai, a minha mãe, a minha tia, a minha avó dizia que... E aí eu me prendo nisso e eu não me abro para o novo. Então quando eu estou apegada, aquilo que eu estou fazendo, ou as minhas ideias, ou os meus conceitos, ou enfim, a esse personagem criado, acontece que quando a gente está apegado, a gente não se abre ao novo. É como se eu fechasse todas as portas e janelas da minha casa e deixasse só uma frestinha, que é aquela que eu conheço, para olhar lá fora. Então nada de novo entra e eu não vejo nada de novo lá fora. Tudo bem, aí vem a insegurança financeira. O medo, que é a base, não só financeira, às vezes é uma mudança de estilo de vida e não necessariamente de emprego.
E por baixo disso a gente sabe que o medo é a mola básica que move a inconsciência das pessoas e da sociedade humana. Isso. E aí a gente entende o seguinte. O universo, a energia universal, o nome que você queira dar, tem gente que dá o nome de Deus, tem gente que dá o nome da alma, do espírito, mas vamos colocar aqui como sendo o todo. O todo, ele trabalha de uma forma muito fácil e muito simples. O que esse todo busca? Ele quer que as pessoas, os seres, sejam felizes. Só isso. Só isso. Para ele não importa se você vai ter muito dinheiro ou pouco dinheiro, se você vai morar numa casa muito grande, muito pequena, se você vai andar a pé ou ter um carrão. Se você vai ser um grande empresário ou alguém de destaque na mídia, ou se vai ser uma mãe de família. Isso, não, para ele não importa. O importante é que você seja feliz, porque cada ser tem um propósito e esse propósito não é egoísta. Esse propósito faz bem para aquele ser e ao mesmo tempo é útil aos demais, beneficia os demais. Quando eu me apego, eu forço as coisas, eu prendo as coisas, eu faço com que as coisas fiquem amarradas. E aí eu não estou indo a favor dessa energia cósmica, dessa energia universal. Então aí dificulta as coisas para mim. Então o fato de eu me abrir, de eu me desapegar, e desapegar não quer dizer assim, então tá, vou armar minha rede aqui, vou deitar aqui e o todo vai trazer para mim as coisas. Não quer dizer viver uma vida hippie. Não, de forma nenhuma. Desapegar não é ser medíocre. Desapegar é fazer o seu melhor, é continuar atuando, mas sem apego aos resultados. Sem expectativas. Isso, sem pressão. Sem pressionar nada, mas tinha que ser para daqui uma semana, e chega uma semana e não deu, e eu tô ali pressionando. Não, vai ser quando tiver que ser. Eu sei que é isso que eu quero, esse é o meu propósito, e eu faço o meu melhor para atingir ele. Mas sem forçar a barra, sem ficar toda hora reclamando ou falando, mexendo naquilo. Eu faço o meu melhor para que o meu objetivo seja alcançado. Mas é no tempo do todo. Eu simplesmente aceito o movimento que vem chegando. Quando a gente está colocando pressão, então não tem felicidade, não tem alegria, não tem contentamento. Então a gente está num processo de autoilusão. Pressão traz um sentimento ruim, uma sensação ruim. Isso, é verdade. Então a gente entra, digamos assim, numa nova profissão, por exemplo, e continua trazendo as pressões do velho. Então a gente precisa se renovar para isso. E por outro lado, essa questão de tempo, quando a gente define um tempo para as coisas, um dos aspectos mais interessantes para a gente entender como é que a nossa mente funciona é que ela é atrelada ao tempo. Então, assim, ao movimento contínuo dos pensamentos, das coisas e o tempo em nossa mente, o tempo psicológico, eles são a forma mais simples da gente entender aonde o nosso sofrimento começa e como a gente pode dar um fim para ele. Isso. E isso é o próximo tema. Tudo bem, a gente vai falar na próxima para não Vamos falar no próximo tema sobre a mente e o tempo. Tá bom, gente. Então, Então, é isso aí. é isso aí. Tá? Dúvidas, perguntas, manda para nós aí que a gente responde. É isso aí. Até a próxima.